Olá, meus irmãos, bom dia! Bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive eternamente e tem o domínio de todas as coisas, aquele que nos resgatou dos nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores, que nos deu a vida e vida em abundância quando tínhamos que receber o salário do pecado, que era a morte. Que o Senhor te abençoe, que abençoe sua casa, que abençoe sua vida e os seus negócios, que a mão poderosa do Senhor possa te sustentar e te levantar mais uma vez. E lembre-se que hoje é o dia perfeito para recomeçar, reconstruir, para não cometer os mesmos erros que ontem foram cometidos e ter ciência de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus te abençoe muito. Pastor Sérgio passando para mais uma meditação da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículos de número 8 até o versículo 21, dando continuidade ao assunto que nós estamos falando, das 7 taças do Apocalipse. Nos diz assim: e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Margedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O Apocalipse é o juízo de Deus na terra no período da grande tribulação. Nesta passagem que nós estamos lendo, há promessas diversas no Apocalipse, mas há a revelação do juízo de Deus para os homens que não se arrependeram dos seus pecados e não subiram no arrebatamento da igreja. Nós já falamos das 3 primeiras pragas e falaremos agora destas 4 últimas. A primeira praga foi úlceras malignas sobre os adoradores da besta, que da taça. A segunda taça foi o mar se tornando em sangue, destruindo toda a vida marinha.
A terceira taça são as fontes e os rios se tornassem sangue, destruindo toda a vida. Na quarta taça, o sol queima os homens pelo seu calor, que é aumentado. Observem que bem no versículo de número 8, diz que o quarto anjo derramou a taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. Imagine que nós já estamos vivendo um calor intenso. A camada de ozônio cada dia mais está sendo afetada pelas queimadas, pelos motores de geladeiras e tudo aquilo que causa aqui contaminação e que afeta e que destrói a natureza. Nós estamos passando por isso. Não é de admirar que a palavra esteja a dizer que os homens serão abrasados com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram do nome de Deus que tem poder sobre as pragas, e não se arrependeram dos seus pecados para darem glórias a Deus. A quarta taça que nós temos aí, os homens estão sendo abrasados. Esta praga se assemelha à sexta praga do Egito, quando saiu saraiva misturado com fogo, lá no capítulo 9 de Êxodo. Os homens sendo abrasados com fogo de extrema intensidade de calor, calor intenso. Deus punirá os ímpios, os rebeldes, o fogo do juízo divino, as profecias que não foram escritas para satisfazer a curiosidade humana. Não, a palavra não foi escrita para poder dar satisfação a alguém. Deus não falou, não. Ela está aí para nos direcionar à verdade de Deus. É como se os olhos dos homens naquela época, eles, por causa do calor, eles se destruíssem na própria órbita dos olhos. Calor intenso, não é qualquer calor, calor intenso, imenso, vai atingir a humanidade. Nós, em muitos lugares hoje, chegando 40 graus, 45, 50, as pessoas, o mundo, os homens, a natureza está como que a bradar, e ela em alguns momentos está frio demais, em outro tempo está calor demais. A própria natureza, que quem coordena é Deus, está a bradar. Versículo 9 diz que os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram do nome de Deus. Eles não querem se arrepender. Muita gente quer milagres de Deus, maravilhas de Deus, mas não querem se arrepender. Até aqui já foram despejadas 4 taças, e ao invés deles se arrependerem, agora eles estão a blasfemar de Deus. Não há limites nos juízos das taças. Elas vieram para varrer tudo. Vieram, e os homens agora estão sofrendo isso diretamente. Não há ar condicionado ou ar refrigerado que possam aliviar o calor dos homens. Eles estão sendo abrasados pela ira de Deus na humanidade, com o despejar da quarta taça. A quinta taça é quando o anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino torna-se ou se fez tenebrosos, e eles mordiam as suas línguas de dores. Olha, se fez tenebroso. Aqui o trono da besta é afetado pelo juízo da quinta taça. Quem tem trono é rei. O anticristo se fez rei. O dragão deu a ele a liberdade dele ser adorado. E na vontade permissiva de Deus para esta época, ele é o rei, o grande trono. Tronos da apostasia, tronos religiosos do mundo, tronos da falsidade, do poder, o trono do falso poder, todas as trevas que envolvem o trono da besta,
trevas sobrenaturais, muitas trevas. Os homens estão sendo julgados, o reino da besta está sendo julgado por um Deus soberano, exaltado, glorioso, majestoso, um Deus que coordena todas as coisas, que enviou os seus servos, profetas, homens de Deus e mulheres para advertir os homens e levá-los a Deus, mas eles não quiseram. Então o juízo de Deus, no cumprimento do Apocalipse, virá sobre a terra. Os homens mordiam a língua de dores, porque agora é lançado sobre eles as dores, torna-se tenebrosos por causa das dores, por causa das chagas que essa quinta taça traz do Deus do céu, e eles não se arrependem. Eles vêm agora mais uma vez a blasfemar de Deus, a blasfemar do Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Trevas no trono do reino da besta. O mundo será alcançado por trevas, não haverá meios de qualquer operadora dessas de energia resolver o problema. Trevas há de vir sobre a terra. O trono da besta será afligido e ele não terá como, o anticristo não terá como mudar essa história, porque Deus está mostrando quem manda. Não há necessidade, mas Ele está mostrando quem manda, quem realmente tem um trono, quem realmente é Criador, quem realmente é soberano, é Deus. O diabo pode fazer barulho, o diabo pode estremecer, ele quer parecer o leão, mas ele não é leão. Ele pode fazer o bramido, o barulho que ele quiser, mas quem continua no trono é Deus. Quem manda é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus. O diabo é apenas imitação, o nome de Deus é exaltado de eternidade a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. As trevas vão atingir a humanidade. Os astrônomos chegam a dizer que em eventos naturais, de alguma forma, por causa da poeira cósmica, em algum momento, algumas trevas já atingiu a humanidade. Mas aqui há uma intenção sobrenatural, sem dúvida alguma. Os homens morderam as línguas de dor, agonia mais intensas das dores, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus. Naqueles dias, pobres e ricos, poderosos e quem não tem nenhum poder, estarão mordendo as suas línguas de dores. Sabe, estas pessoas que não importam com nada, que ninguém pode lidar com eles, naqueles dias estarão com chagas, mordendo as suas próprias línguas, por causa de dor, porque não quis ouvir o Senhor. E aí eles vão falar coisas, vão blasfemar de Deus, que é falar coisas injuriosas contra Deus, difamar, falar coisas abusivas, insultar, desdenhar, detestar, abandonar, caluniar, amaldiçoar a Deus. Mas não vai adiantar, não vai resolver o problema, não irá resolver o problema. A quinta taça vem trazendo aos homens chagas malignas, trevas no trono e no reino da besta. Na sexta taça. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A palavra é muito clara, lá em Apocalipse 9:13 diz que o sexto anjo que tinha a trombeta solta os 4 anjos que estão presos juntos ao grande rio Eufrates. Era um dos rios do Éden. O juízo desta taça secará as suas águas momentâneas.
Num processo normal, duraria cerca de 3 anos e meio ou mais, sem chover, para que o Eufrates pudesse secar. Mas o anjo, quando o Senhor manda derramar a 6ª taça, vai secar o Eufrates, preparar o caminho dos reis do Oriente, que vão demandar a terra de Israel, que vão lutar, as nações vão se unir para destruírem a Israel, e vão tentar consumir Israel da terra, e da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Não pense que o diabo não vai se opor a Deus nesse tempo. Não pensem que o diabo vai desistir de ser diabo. Não, ele é diabo hoje, ele foi diabo ontem e ele será diabo no futuro. O negócio é que ele não vai vencer o Cordeiro, ele não pode vencer a Deus, ele pode se levantar contra Deus, mas ele não vence Deus. Ele pode se levantar contra você, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mas se você vigiar e orar, ele não pode te vencer, porque há um Deus que te guarda. Os espíritos imundos, que aqui 3 espíritos, às semelhanças de rãs, na visão de João, são 3 espíritos demoníacos, que de acordo com a lei cerimonial dada ao povo de Israel, a rã era um animal imundo e representa sinal de maldade, e estas rãs citadas são espíritos imundos. Ele continua sujo, o diabo continua sujo, mesmo na grande tribulação. O rio Eufrates vai secar, vai deixar livre o trânsito dos exércitos que vão avançar do Oriente para lutar contra Israel na grande guerra do Meguido, do Amargedon, que nós vamos falar depois em uma ministração. O mundo vai se opor a Israel, vai se opor, porque de lá veio a promessa. Não é que Deus tem uma especialidade em salvar judeus errados, não, senhores. Deus salva quem se arrepende. Mas há uma promessa. Deus disse a Abraão que as nações da descendência dele seriam benditas, todas as nações da terra. Deus tem um compromisso e naquela região vai acontecer. As nações do mundo vai levantar novamente para agir contra Israel. E o espírito imundo sai para enganar. Está cheio de demônios no mundo. Você não precisa crer. O demônio não vai deixar de existir porque você não acredita que tem. Eu sou ateu, também não vai mudar a história do Apocalipse. Você pode ser ateu, budista, islâmico, crente, católico, macumbeiro, feiticeiro, espírita, qualquer coisa que você quiser ser, ou não professar nenhuma crença nesta vida. A palavra vai se cumprir. A palavra diz, o Senhor diz que não vai passar nada da palavra, que é maldito quem tira, que é maldito quem acrescenta. A palavra vai se cumprir na terra. Deus vai cumprir sua palavra na terra. Se prepare, ou para ir para o céu, ou para ficar aqui na grande tribulação. Isso é inegociável. É inegociável. Vai acontecer. A 7ª taça, o anjo derramou no ar para completar esta ação. E ele vai dizer que está consumado. Olha, derramou o anjo no ar para completar a ação. Os homens agora, Deus, o Senhor despeja, ordena que se despeja sobre o ar. E quando ele despeja sobre o ar, há um terremoto como nunca houve. O maior terremoto da história, desde que existe um homem. Pode até ser que já houve antes que existisse. O maior terremoto até hoje, na escala em que mede o sisma, foi no Chile, em Valdívia, que deu 9,5 de magnitude, que morreu cerca de 5.700 homens e ficaram cerca de 2 milhões de feridos. Não foi o que matou mais gente, mas foi o maior da escala. O que matou mais gente foi o da China, que matou cerca de 830 mil
pessoas, em 1956, o do Chile foi em 1960, esse terremoto será tão grande, que Jerusalém vai dividir em 3 partes, que a cidade das nações vão cair, o poder político será derribado, o reino da besta, o reino das trevas, serão afetados, todas as ilhas e montes fugirão, e não serão mais achados, desaba do céu sobre os homens grandes saraivas, pedras que descem do céu sobre eles. A 7ª taça é a consumação do terceiro ai, é a última trombeta, é o fim da era. Jesus, ao morrer, disse: está consumado. O anjo está dizendo agora: está consumado. Satanás é o príncipe da potestade do ar, sua influência será derribada de qualquer posição, o epicentro se dará em Jerusalém, a cidade se dividirá em 3 partes, as cidades das nações vão cair. Tão destruidor o terremoto que Jerusalém vai dividir-se em 3 partes, a capital do anticristo cai, o Monte Sião é removido dos seus lugares, especialmente o Monte das Oliveiras, as ilhas fogem, ou seja, elas desaparecerão. Não é que ilhas têm pernas, mas elas se desaparecerão nas inundações, por causa dos maremotos sem precedente. A natureza brada por ordem do Altíssimo: vai acontecer. Oh Deus soberano, Ele está no controle da história. Há quem pense que Deus está dormindo. A palavra diz que o guarda de Israel não dorme. Deus edificou a sua igreja, e Jesus disse: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno pode se levantar, pode se ostentar, pode parecer que é maior, que é mais forte, mas quem manda é aquele que morreu na cruz do Calvário, soberano, poderoso, exaltado. É Ele quem manda, é Ele quem coordena, é Ele quem fala o que vai acontecer ou não, é Ele quem manda no reino da besta. A palavra diz que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará, e que toda língua vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele manda no reino da besta. O inferno não pode agir se Deus assim não der permissão. Bendito seja o nome dEle. Os homens vão blasfemar de Deus. Terremoto grande, cai as cidades das nações, as ilhas vão fugir, não serão achadas. Desaba dos céus sobre os homens grandes saraivas, pedra com peso de 1 talento, vai cair sobre os homens. Imagina o tanto de coisa que há em cima aí, desse céu atmosférico. Imagina a influência do diabo hoje sobre a terra, sobre os homens. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele está destruindo famílias, ele está destruindo pessoas, ele tenta roubar a fé, ele coloca tristeza, amargura nos corações. Mas Jesus está no trono. Jesus disse: está consumado. Quem manda é Jesus, o rei é Jesus, o poderoso é Jesus. O diabo pode imitar, mas quem manda é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem manda. Coloque a sua fé nele, busque a Ele, não tenha medo do apocalipse, só se curve diante dele. O Todo-Poderoso, o grande, o exaltado entre as nações. Está consumado o juízo de Deus sobre a terra. Ó Deus do universo, o seu poder é excelso, sublime. A sua glória é incomparável, meu Deus. Abençoa as pessoas, que a tua palavra não produza medo, mas arrependimento e mudança de vida e de comportamento. Que o teu querer se cumpra nos corações e na vida das pessoas, ó Deus.
Derrama da tua graça, da tua misericórdia, da tua comunhão na vida das pessoas. Repreende os males da nossa época. Repreende a angústia, a tristeza. Repreende, ó Deus, a opressão, a depressão. Repreende as obras do diabo que veio causar feridas, tristeza, amargura e angústia. Repreende toda obra de feitiçaria, de macumbaria. Repreende o levante do diabo, toda ostentação do maligno. Gente que está preocupada, ó Deus. Gente que tem sido levado, ó Senhor, pelo vale da sombra da morte. Coloca-os, ó Deus, a andarem pelos pastos verdejantes. Dá-lhes a tua mão poderosa. Sustenta esta pessoa, guarda esta pessoa, não os deixe cair, e os que estão caídos, levante-os, ó Deus, para a glória do seu nome. Nós repreendemos toda a fúria do diabo, toda a obra do diabo, todo o levante do inimigo. Ó Deus, trabalha nos corações, na vida das pessoas, opera a sua vontade, o seu querer. Ministramos cura agora, ministramos milagre agora, ministramos libertação agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Seja liberto, pelo poder do nome de Jesus. Receba a alegria da salvação na sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa impactar sua vida. Prepare-se para o arrebatamento da igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham todos um ótimo dia na presença de Deus.